O Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu realizou uma série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal das cidades que fazem parte da nossa região. Foram convidados à entrevista os que manifestaram seu desejo de serem pré-candidatos ao cargo de deputado federal, tenham sido homologados em convenções partidárias ou não. A ordem das entrevistas foi definida de acordo com o cronograma de gravações e a disponibilidade de cada pré-candidato. As entrevistas foram todas gravadas ao vivo e serão respeitadas as paridades de tempo para cada pessoa. Como diferencial que apresentamos a você que nos assiste é a possibilidade de participação perguntando diretamente ao pré-candidato. Foram selecionadas algumas perguntas a serem repassadas aos pré-candidatos de acordo com as temáticas que o Fórum Metropolitano atua. Essa iniciativa faz parte do nosso objetivo institucional como organização social que representa os moradores da região da Foz do Rio Itajaí-Açu. Buscamos, com isso, motivar cada eleitor a escolher um deputado federal que atenda aos nossos pleitos. Esse é o momento que temos para mostrar a força da nossa região, votando em candidatos da nossa terra que poderão somar esforços para solucionar os problemas que tanto debatemos em nossas famílias. Desejamos, com isso, oferecer mais um serviço de esclarecimento ao eleitor para que possa, de forma bem consciente, eleger quem irá representar a nossa região na Câmara Federal nos próximos 4 anos. Muito bem, então estamos iniciando mais uma entrevista com os candidatos a deputado federal aqui da nossa região e hoje estamos tendo a satisfação de receber Marcelo Werner, ele que é presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, já foi vereador por vários mandatos, tem 44 anos e está colocando à disposição o seu nome para concorrer ao pleito como deputado federal aqui por Itajaí. Tudo bem, vereador? Como vai? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade, Rafael, o Jefferson também acho que nos acompanha, os demais que estão nos acompanhando e vão acompanhar nas redes sociais, cumprimentar a todos, parabenizar o Fórum Metropolitano por proporcionar esse debate, essa interação, essa conversa, esse diálogo, levando um pouquinho daquilo que a gente tem como desejo, mas claro, sempre ouvindo a nossa comunidade. Então, muito obrigado pela oportunidade e colocamos o nosso nome à disposição nesse sentido, para que a nossa região venha ter a representatividade, que a gente possa lutar pela região, que ela se desenvolva de maneira harmônica, toda essa parte aqui, que é uma das regiões mais ricas do país e do estado, mas que precisa ter uma atenção e uma representatividade até para que possa ter investimentos e ainda assim fomentar mais o desenvolvimento dessa região com qualidade de vida ao mesmo tempo e tudo aquilo que está inerente à nossa região, ou seja, o turismo, o desenvolvimento, toda a área, tudo aquilo que é proporcionado aqui na nossa região, que está em franco desenvolvimento, mas precisa sim esse link com Brasília. Então, vereador Marcelo, então, para que a gente possa organizar o nosso trabalho aqui, então, nós teremos aproximadamente 40 minutos de conversa, tá? E a conversa será principalmente dos eixos que o Fórum Metropolitano atua, que é a infraestrutura, a representatividade, controle social, saúde e educação. E nos acompanha também o Jefferson, que é o secretário do Fórum, que vai auxiliar a gente aqui nessa entrevista. Jefferson, como estás? Cumprimento a todos aqueles que nos acompanham nas plataformas e mídias do Fórum Metropolitano. A primeira pergunta que nós fazemos a todos os candidatos, vereador Marcelo, é o seguinte: com a quantidade de candidatos a deputado federal que nós temos, qual é a sua estratégia e como o senhor pretende fazer para alcançar os votos necessários para se tornar um deputado federal pela nossa região? Rafael, a nossa viabilidade eleitoral, primeiro, ela se dá na instância partidária. O meu partido ele vai eleger um deputado federal aí com 38 mil votos, pela legenda, né, o nível dos candidatos são muito próximos, então nós não temos, como um partido grande às vezes tem, a necessidade de fazer 60, 70, 80 mil votos. Então nós vamos, primeiro, partir dessa premissa que o nosso número é um número menor. Outra situação que nós vamos trabalhar é a representatividade, né? A região, e quando falo da região, inclui aqui toda a Anfra, onde o Fórum tem a sua influência, ela precisa de ter o seu representante, né? Nós somos uma das regiões que mais arrecada, mas é que menos recebe aí o retorno de todos os tributos, de toda essa carga tributária que é enorme. Então, também nós vamos trabalhar na representatividade. E também, por eu ser pessoa com deficiência, nós vamos estar espraiando a nossa candidatura
ao longo do Estado no segmento das pessoas com deficiência, ou seja, não só da visual, como é o caso, mas nós vamos trabalhar com todos os segmentos das pessoas com deficiências que se focam na acessibilidade e na saúde. Então, nós temos uma perspectiva de trabalho regional, né, nas questões de representatividade, e também a viabilidade eleitoral que se dá pelo partido precisar mais votos, e, ao mesmo tempo, também vamos espraiar nossa candidatura ao longo do Estado todo, trabalhando as questões relacionadas à pessoa com deficiência. Certo. Jefferson, contigo agora. Nós, aqui da região na qual estamos inseridos, né, caro presidente, pré-candidato Marcelo Werner, estamos já há mais de década sem uma representação de fato, né, que não seja suplente, algum candidato que realmente esteja lá em Brasília lutando pela nossa A nossa região, por faltar representatividade, Jefferson, quem nos acompanha, eu tive recentemente reunido aqui com quem administra a BR-101, nós temos o pior trecho do Brasil, aqui no nosso trajeto, né? Itapema, Balneário, Itajaí, Navegantes, é o trecho pior que tem. E para nós percebermos, hoje, para que isso se destrave, precisa a Agência Nacional de Transporte ou de Infraestrutura, nesse caso, exarar alguns pareceres. Então, nós não temos ninguém hoje em Brasília nem para mediar esse debate, né, com os ministérios para desenvolver a nossa região. E essa questão também das emendas, nós precisamos, o mandato do deputado federal, só dele de emenda parlamentar, que são as emendas impositivas, são 15 milhões ano. Só isso. Então, isso tem que vir para a nossa região e esse é o nosso compromisso, que esse recurso venha todo para a nossa região. E fora as outras emendas que são possíveis, fora também outras relações de cobrança dos ministérios, né, que tem que ser feitas diariamente, porque o que acontece? Se não há alguém lá em Brasília monitorando, cobrando, dizendo, colocando a região no mapa, por nós estarmos numa região rica e o Congresso Nacional reconhece que nós somos um estado rico, esse nosso recurso vai para outros locais que têm seu representante. É natural, é assim nas câmaras de vereadores, é assim na Assembleia dos Estados e assim no Congresso Nacional. Então, nós queremos estar lá e vamos mudar da seguinte forma, cobrando para que tenha mais recursos e tudo que nós conseguirmos vir para a região do Foro Metropolitano, aqui mais ligada a Anfre, com toda a necessidade de investimento que é necessário. Jefferson, não sei se você citou, mas tem o caso emblemático de uma cidade no sul do estado lá que recebeu 9 milhões em emendas e a gente recebeu, acho que 300 e poucos mil reais. Ainda mais com as emendas impositivas que tem lá, como o vereador bem citou, essa é uma realidade hoje. Hoje parece, né, vereador, que quem está administrando, quem é o dono do orçamento mesmo, hoje é o parlamentar e as bancadas, né? O executivo hoje ele está mais executando o próprio orçamento do que efetivamente administrando, né, como era anteriormente. Isso valoriza muito o papel do parlamentar, isso valoriza muito o papel do deputado. Qual a sua opinião sobre isso, vereador? Rafael, eu entendo que nós temos que ter é importante que o deputado federal ou os parlamentares, falando aqui das câmaras também, tenha os seus orçamentos que possam fazer parte de uma chancela, de um valor do orçamento. Mas nós temos também ter os cuidados para que também não tenha uma ingerência, né, na administração prejudicando. Não estou dizendo que esse é o caso, mas entendo que nós temos que ter, sim, penso que isso valoriza o parlamentar é o que tem o maior contato com a sua base, né, conhece as demandas, as necessidades, é importante que tenha, sim, o orçamento, né, fica claro na nossa última pergunta, mas também temos que entender, ter toda essa dimensão para que também outros programas
outros projetos, ao eleger o executivo, também não fiquem refém. Eu acho que o processo de se tornar refém dos projetos ou das relações é o grande prejuízo. Então, nós temos que ter sim, fazer parte dessa discussão, mas ter os quantitativos, né, que não ferem ou que não prejudicam o desenvolvimento do executivo. O legislativo, de fato, tenha a sua participação por estar próximo das necessidades, mas que tenhamos também os limites para que não fique um executivo sem poder executar aquilo que foi proposto, aquilo que foi levado à população, refém do Congresso, de uma Câmara ou de qualquer outra relação. Né? É uma visão muito tênue, mas, para resumir, precisamos sim que os parlamentares tenham seus orçamentos, mas que tenha na condição que também não crie uma dependência ou inviabilize o Executivo, porque o Executivo também levou suas propostas e precisa atender, porque é aquela que foi eleita, né? Foi aquele programa de governo que foi eleito. Lembrando que todas as nossas entrevistas elas são gravadas ao vivo, né? E elas vão ao ar simultaneamente com todos os deputados, com todos os candidatos, melhor dizendo, a deputado estadual, federal. E também, vereador, comentando contigo, um diferencial nosso é que a gente tem perguntas da comunidade que a gente vai reproduzir aqui, foram gravadas em vídeo, vamos passar então para vocês, da comunidade querendo saber exatamente o que é um deputado federal, como pode auxiliar. E a primeira pergunta é a seguinte, por uma impossibilidade técnica, eu não vou conseguir lançar a imagem, mas eu vou reproduzir a pergunta para o vereador. Ele pergunta o seguinte, o que é que faz um deputado federal e como um deputado federal pode mudar a vida dele? Vamos ver a pergunta dele. O que ele faz o candidato a deputado federal? E o que ele pode fazer para mudar a cidade? Então tá aí, vereador, a pergunta dele, o que é que faz um deputado federal e como um deputado federal pode fazer para mudar a vida dele? Então, o senhor pode responder para nós, por favor. Um deputado federal, ele tem a premissa de legislar e fiscalizar, é um papel do executivo, do legislativo, né? Fazer leis que são abrangentes, ou seja, nós, enquanto vereador, nós temos uma limitação de matérias, né? E o deputado federal, ele tem uma abrangência bem maior, podendo legislar sobre várias matérias, seja ela penal, seja ela de trânsito, seja ela previdenciária. Então, isso por si só muda a sua vida, porque essas são as leis que vão mudar a vida do cidadão. Nós tivemos embates recentes, né? Podemos falar da legislação trabalhista, das alterações, podemos falar da reforma previdenciária, quanto foi importante, podemos falar até das reformas que precisam ser feitas, tributária, que muitas vezes é discutido, mas também não sai de papel, da reforma administrativa. Então, isso tudo está na mesa do deputado federal e impacta na sua vida, né? Na vida de todo brasileiro. Essas decisões do Congresso Nacional, considerando a nossa forma de parlamento, impactam diretamente, até às vezes o próprio presidente tem um desejo, mas é no Congresso que se decide muitas questões. Então, esse é o papel do deputado federal, é isso que nós queremos fazer, estar atento a todas as matérias, né, a fiscalização, que é importante também, isso faz parte do parlamento, mas o impacto na vida do cidadão, ele é direto, né? A gente percebe agora as questões tributárias, redução de gasolina, de impostos, como citei, trabalhista, tudo isso está no roteiro pela abrangência do deputado federal. Então, do ponto de vista de competência, no Congresso Nacional, nesse caso, na Câmara, é que nós vamos poder trabalhar sobre todas as matérias. Então, esse é o papel, legislar, sem dúvida nenhuma, de maneira abrangente, que perpassa várias matérias, né? Aqui, para a gente citar, na Câmara nós não podemos legislar sobre trânsito, não podemos legislar sobre previdência, então o deputado federal, ele trabalha todas as matérias e que impacta, sem dúvida nenhuma, a vida das pessoas no dia a dia, seja na previdência, na assistência, a Constituição é matéria que pode ser alterada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados Federais, que é uma matéria importante. Então, falar do que é o deputado federal é falar, sem dúvida nenhuma, de um arco de composições de matérias que impactam diretamente na vida do cidadão e, sim, pode mudar a sua vida. Claro que, se for legislação
para melhor ou até mesmo para condições piores, né? Então, esse é o papel do deputado federal e é isso que nós queremos estar atentos para poder realizar. São leis que atendam à necessidade das pessoas. Muito bem, Jefferson, fazendo um link contigo, pelo que o vereador falou, realmente é muito importante a representação de um deputado federal, né? E a nossa região não ter um deputado federal é um problema grave. Esperamos que com isso a gente tenha alguma alteração nesse panorama, não é mesmo, Jefferson? A abrangência de competência ser maior, ela realmente vem diretamente atingir a vida do cidadão, suas pequenas ações, né? Quando se trata de matéria previdenciária, quando se trata de matéria de viária, né? Então, realmente, tem que estar atento, tem que saber realmente o que está sendo tratado, mas, além disso, eu vou fazer uma observação. E a presença de um deputado também traz a questão da fiscalização, né? A fiscalização nesse sentido, e das quais até os prefeitos, né? Eles vão estar usando a verba, se né, realmente estarão fazendo o bom uso desse erário, desse valor que vem da União, né? Além disso, nós temos o fato de que o deputado também ele tem que sempre estar atento na questão de congraçamento dos prefeitos em si, né? Como é que o senhor vê essa situação de união? Porque já tem que pensar grande, acredito, para candidato. Tem que pensar a nível de metrópole, né? Nossa região ela já é uma região que é praticamente metropolitana, né? Temos cidades tão próximas aqui como Brusque, como Balneário, como Navegantes, que praticamente, né, a malha viária de viabilidade, elas formam como se fosse uma cidade. Então, a presença de um deputado, ela traz, né, esse valor, ela agrega, né, nesse agregamento do planejamento futuro, né? Como é que o senhor vê essa situação também, pré-candidato? Realmente a fiscalização ela também é uma premissa do mandato, né? Acompanhando a execução, o que está sendo feito, está sendo feito de acordo com o que foi licitado, isso sem dúvida nenhuma é papel do deputado. Essa relação de macro, essa relação regional, tendo um representante, é natural que o foco também se dá administrativamente para ver o que se tem a refletir. Eu digo administrativamente no sentido, só para nós termos exemplo, nós temos leis orçamentárias que são aprovadas, temos os planos plurianuais, temos a LDO, que também no Congresso Nacional é trabalhada, então nós podemos já inserir nessas leis, e precisa ser assim, a pujança dessa região, da nossa região, e ter programações para investimentos em rodovias, para que possamos ter investimentos na área da saúde, para que possamos ter... Eu estive em contato agora com a Federação de Empresários de Santa Catarina, então tem um estudo muito importante que precisa ser levado em consideração. O nosso estado vai perder competitividade para o Paraná e para o Rio Grande do Sul se não investirmos rapidamente em ferrovias, que vai baratear aí e vai deixar competitivo. Então, a nossa região é uma região em franco desenvolvimento, precisamos estar trazendo e botando lá na digital das leis orçamentárias, investimento para o turismo, precisamos lá estar reconhecendo a importância da necessidade da área da saúde, de ter hospitais eficientes, estruturados. Então, esse é um papel, sim, e na relação com os municípios, nós não podemos olhar essa relação do prisma da relação político-partidária. Ou seja, Brusque é o prefeito A, Balneário é o prefeito B, Itajaí é o prefeito C, e eu só me relaciono com os prefeitos D porque são do meu partido. Isso é um grande equívoco. Isso comigo, eu tendo a oportunidade de ser deputado federal, não vai acontecer. Nós queremos lutar para as pessoas da nossa região. Ou seja, se o prefeito daquela cidade foi eleito por aquela população, nós vamos se relacionar, sem dúvida nenhuma, com eles,
pensando nessa visão macro mesmo, desenvolvimento das cidades co-irmãs, pensando nela num grande desenvolvimento. Né? Nós precisamos atender à necessidade da segurança de Balneário, Camboriú e Itajaí, porque senão a comunidade vai migrar para Brusque. E vice-versa, nós temos que atender Navegantes, então nós precisamos pensar essa região de maneira integrada, de maneira a refletir o desenvolvimento e sem ter bandeiras políticas como referência. Nós precisamos pensar nas pessoas. Então, esse relacionamento com os prefeitos vai se dar pensando em projetos e pensando nas pessoas. Falando em infraestrutura, vamos ver uma pergunta da comunidade agora que vai falar sobre um assunto muito importante. Depois eu quero emendar uma pergunta para ti, Marcelo, que é a respeito da saúde regional e do Hospital Marieta. Vamos ver. Quanto de dinheiro o senhor já trouxe para a nossa região, o Hospital Marieta e o Hospital Ruth Cardoso? Retornando, então, a telespectadora, ela pergunta qual o volume de dinheiro que o senhor já trouxe para o Hospital Marieta com o Bornhausen? E aí eu faço emenda a seguinte pergunta, vereador. Nós temos o complexo do Hospital Madre Teresa, que é o Hospital Marieta, então acabou se tornando o maior hospital do estado. Mas ele não está funcionando. O que está acontecendo? O que um deputado federal pode fazer para mudar essa realidade tão triste para a nossa gente, que é o Hospital Marieta na forma como ele está? Nós, para o Marieta, nós passamos recursos recentemente para auxiliar o hospital, recursos aqui do 10º da nossa gestão. Para a saúde de Itajaí, nós trouxemos, em 2019, recursos do governo federal, que também acabaram sendo aportados na saúde aqui do município. Mas falando da obra do Complexo Hospital do Marieta, primeiro que nós precisamos fazer ali uma grande auditoria. O Marieta tem seus desafios pós-pandemia, muito se inflacionou os materiais da área da saúde, mas é preciso que a gente tenha um trabalho um pouco mais, que se revele um pouco mais esses números de maneira transparente. E precisa também ter um deputado federal para destravar essas questões do ponto de vista do Ministério da Saúde. Muito recurso vai vir do Ministério da Saúde, é claro que tem uma parceria, a saúde ela é um tripé, União, estados e municípios. O Marieta é um hospital de porta aberta, ou seja, atende toda a comunidade, e enquanto deputado federal, a gente pode destravar, sem dúvida nenhuma, essa gestão do ponto de vista do SUS, onde o recurso que precisa vir, ele precisa ter alguém lá batendo na porta, não tem jeito. Se a gente só encaminhar os projetos e não tem alguém lá para dizer, olha, Itajaí precisa, a região precisa, o Marieta precisa, acaba não vindo. Então, é um pouco do papel do deputado federal, essa persistência, essa insistência. E o Marieta precisa dessa representação. Nós temos 2 torres da complexidade do Hospital Marieta, o maior hospital regional do estado de Santa Catarina, sem recurso federal. Eu tenho dúvidas que esse hospital consiga realmente colocar em prática a sua segunda torre. A gente acompanha ali recentemente as dificuldades operacionais que nós já temos na primeira torre. Então, imaginando que na segunda torre nós vamos dobrar a quantidade de funcionários, nós vamos dobrar a quantidade de equipamentos, de leitos, e precisa ter recurso federal, e ele vem só quando tem um credenciamento no SUS, quando tem uma série de burocracia que são superadas. E se não tem alguém para ajudar a destravar, infelizmente, Itajaí ficando na defasagem que está no momento. Lembrando que o Hospital Marieta é um hospital de alta complexidade, então ele faz parte do programa do Sistema SUS, e como alta complexidade, o governo do estado e o governo federal têm grande responsabilidade. Mas, trocando de tema, agora eu vou passar também para ti, Jefferson, a gente tem um grande gargalo aí nas nossas cidades da região, que é a infraestrutura de mobilidade urbana, principalmente as rodovias, a BR-101, e eu nunca deixo de citar também a BR-470, que apesar de servir muito mais Blumenau, é um grande corredor de escoamento de toda a produção aqui do estado para os nossos polos. E nós temos uma situação caótica, vereador Jefferson, e, claro, do hospital, alta complexidade, ele também é um hospital regional, Ele é um hospital que trata de pessoas da região,
inteira, não só o Marieta, quanto o Pequeno Anjo também recebe crianças da região inteira. Isso coloca Itajaí, de certa forma, no epicentro, né, de toda essa região, isso a nível de saúde. Da mesma forma, a questão da mobilidade, né? Temos o porto, temos aqui em Navegantes o aeroporto, né? O escoamento das produções que vêm do oeste de Santa Catarina, né, para serem exportadas, e tudo que também vem, né, que é importado, em grande parte passa pela cidade de Itajaí, né? Então, a nível regional, né? Só pré-candidato, antes de responder, eu vou chamar só a pergunta da nossa cidadã que fala sobre isso e linkando também a respeito do trevo da Antônio Raio entre Itajaí e Brusque. Vamos dar uma olhada. Gostaria de saber, senhor candidato, quais são os projetos para a BR-101, que está uma vergonha, está parada e não temos como nos locomover de um lugar para o outro. Então a nossa amiga está perguntando quais são os projetos que você, como deputado federal, vai desenvolver para a BR-101 e também ela se refere ao trevo do Antônio Raio, que é uma novela mexicana, vamos contar aqui, vereador, é uma novela mexicana regional, não é mesmo? Perfeito. Essa questão da infraestrutura, ela precisa, claro, de recursos, mas precisa também de projetos e iniciativa e ousadia, também no sentido de tocar as coisas no sentido da celeridade, né? O trevo do Antônio Raio realmente é algo que depõe contra nós políticos, né? Algo que já foi listada, que se perdeu licitação, que se mudou licitação, ela precisa começar. É uma obra que está autorizada, precisa, já tem recursos alocados, mas falta um pouco essa energia em torno dessa obra, né? A 101, ela é uma rodovia que ela precisa urgentemente aqui ser concluída as nossas marginais, precisa se concluir as pontes e pontilhões que estão em torno aqui do trecho de Balneário, Itapema, Itajaí, Navegantes, rapidamente implantar a terceira faixa, precisamos fazer a grande ponte ali de Navegantes, fazer o alinhamento das colunas que hoje nós temos dificuldade e no futuro podemos até ter a navegação ali de cabotagem, e a 101 ela precisa dessa celeridade dessas obras para de fato melhorar o seu fluxo, né? A gente sabe que o porto aqui da região de Itajaí é uma matéria importante, ele gera um fluxo enorme, né, nessas vias, e se nós continuarmos como está, ela vai se saturar e nós vamos ter um porto eficiente e vamos ter uma rodovia, tanto a BR-101 quanto a 470 também, né, esse processo que não se conclui da duplicação, nós temos um trecho sendo feito, mas nós precisamos se alongar esse trecho para escoar toda aquela produção que vem lá do oeste, e isso precisa ser investimento. E nós temos, o Brasil tem condições, mas o que falta é a representatividade. Se não vão resolver a 101, eles vão resolver a 116, vão resolver a 282, vão resolver outras, e não vão resolver a nossa, né? Vão acabar resolvendo outras rodovias. Então, os projetos, do ponto de vista de questões estruturais, eles existem, precisam ser feitos, nós precisamos estar lá, a revisão quinquenal
da concessão da BR-101, ela está em vigência, e hoje nós não temos ninguém em Brasília que possa discutir, dentro do processo quinquenal da revisão da concessão da BR-101, essas questões. Então, meus projetos é realmente colocar o dedo na ferida, colocar o dedo nessa demanda e dizer, essa região não pode mais continuar assim. Não é eu que digo, não, tem estudos, é muito claro, os indicadores, os estudos que demonstram que o trecho nosso é o pior trecho do Brasil. Mas, se não tivermos representatividade, os projetos estão aí, estão tudo pronto, mas está tudo engavetado. Então, nós temos que tirar os projetos da gaveta e conseguir recursos. E recursos tem. E só vai vir para cá se tiver deputado defendendo essa matéria. Pré-candidato, só fazendo também um esclarecimento que a revisão quinquenal da BR-101, ela até hoje ela não foi realizada. A gente até, o foro solicitou informações, porque a cada 5 anos deveria haver a revisão. Até hoje, isso não é culpa da autopista, isso é culpa da NTT. E também talvez, Jefferson, e também pré-candidato, a falta de uma representação regional, de não cobrar isso, porque até hoje a NTT não fez a reunião relacionada à revisão quinquenal, sequer avaliou o pedido de reajuste do pedágio, sequer está avaliando os projetos para a BR-101. É uma situação extremamente triste, pré-candidato. Perfeito, Rafael. Essa demanda está lá na NTT, está no Ministério da Infraestrutura, estava sobrestado esses projetos. Nós já fizemos algum contato enquanto vereador, né? Mas isso é uma energia que a gente não consegue estar lá no dia a dia, né? E como o senhor falou, uma revisão quinquenal que não foi refeita em nenhum momento, tem lá um contrato originário que assim disciplina e não tem ninguém que cobra. Então as coisas vão acontecendo, nós vamos perdendo investimentos, as cidades vão perdendo seus investimentos, vai perdendo competitividade por falta dessa representatividade. Então, esse talvez é um dos maiores exemplos para a população entender o quanto a representação, alguém que está lá no dia a dia e que viva aqui, também não dá para ser alguém tem que ser aquele que está no trânsito, que quando pega a BR-101 fica ali em congestionamento. Quando vem de Brusque para Itajaí, não consegue acessar, ou quando está indo para Balneário, não consegue chegar nas praias. Não pode ser alguém que não vai ter o mesmo carinho, o mesmo sentimento. Então, essa demanda, ela só vai ser resolvida por alguém que tenha realmente a vivência no dia a dia, que esteja lá todos os dias dizendo, eu conheço a área, eu passo naquele trecho, eu vivo naquela região, e aquela região precisa de investimento. Pré-candidato, a ausência de um deputado federal, na sua opinião, poderia ter mudado o destino do processo, como foi feito, como está sendo conduzido o processo relacionado à questão do contrato do porto aqui em Itajaí? Eu acredito que sim, Rafael. Eu não sei dizer, né, qual o melhor modelo, qual a melhor forma a ser implantada, se manter a autoridade pública portuária ou a concessão total do porto, né? Isso precisa ser trabalhado, mas ficou notório que essa falta de atividade, essa discussão, ela ficou prejudicada, né? Nós percebemos agora, recentemente, a decisão de prorrogar por mais 2 anos, mas a empresa que hoje opera o sistema não tendo interesse, então mostra que ficou um pouquinho, ou bastante atrapalhado esse debate, e um deputado federal, ele poderia ter mantido essa conectividade com a cidade, com Brasília, com a própria arrendatária hoje do porto, e até a própria administração pública. Então ficou algo muito difícil trabalhar. A Câmara, meu primeiro ato enquanto presidente, foi instituir uma comissão mista para trabalhar a desestatização do porto, mas foi feita toda uma energia, mas não tínhamos alguém lá que pudesse nos ouvir, no sentido de tratar com prioridade. Os mandatos que a gente acessava, aqui agradecer a todos que a gente procurou, mas a nossa demanda passava a ser uma demanda pano de fundo, uma segunda, terceira ou quarta demanda. Se é um deputado da região que vive o porto, que sabe o quanto o porto é importante para a cidade, que sabe quando foi a luta para esse porto ser da cidade, ele de fato vai ter isso no dia a dia, lá buscando as melhores conversas. Eu não quero aqui falar de qual o modelo, mas dizer assim que o debate que foi dado, ele ficou muito, não é tendencioso, mas ele foi muito de um prisma, né? Não se olhou, talvez, de várias posições da área da própria cidade, né? O porto nosso é um porto que ele é diferenciado, ele está no meio da cidade, né?
a relação porto-cidade é um pouco diferente, a administração pública talvez não, precisa enxugar essa máquina, mas talvez poderia enxugar e manter a administração pela relação porto-cidade. Então, é um debate que o deputado federal, sem dúvida nenhuma, ia poder colocar na mesa dos ministros, ia poder trazer o presidente para esse debate, e ficou, com certeza, bastante prejudicado com a falta de um deputado da terra, um deputado daqui, e que viva e que respira os ares aqui da nossa cidade. Candidato, a gente vai já se encaminhando para a finalização aqui do nosso tempo, respeitando então a paridade com todos. Falando a respeito do Porto de Itajaí, quero agradecer aqui o foro, publicamente agradecer à Câmara de Vereadores, quando o senhor mencionou a comissão que foi feita, o foro participou, deu a sua contribuição. Então, fazer esse agradecimento, porque a Câmara de Vereadores, com isso, está fazendo com que o exercício da cidadania seja pleno, né? Jefferson, eu vou passando para ti, a gente tem mais 4 minutos, e aí depois, então, eu já deixo o livro para o candidato Marcelo Werner fazer as suas considerações e se despedir dessa oportunidade. Fazendo um adendo, né? A questão da mobilidade, a questão do porto, tudo isso, claro, é debatido a nível de região, né? E só fazer uma observação, por exemplo, teve recentemente um grande empresário lá das Arábias que veio para Balneário a fim de fazer alguns investimentos e não tinha como ir para Balneário, né? Veio por Navegantes e a pessoa não tinha condição de chegar pela BR, porque a BR estava em engarrafamento de 2 horas, e aqui o nosso ferryboat estava também com problema, né? Seriam mais ou menos 1h30 até chegar Balneário, e teve daí um grande empresário da região que pegou esse empresário e levou para Balneário. Enfim, mas toda essa questão, claro, só vem para elucidar a necessidade que temos de ter um representante que seja da nossa terra, que esteja lá lutando pelos nossos ideais. Quero aqui agradecer. Candidato. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Rafael, presidente do Foro Metropolitano. Comentar toda a sua diretoria pelo trabalho realizado em defesa da nossa terra, da nossa gente. Quero aqui cumprimentar todos os candidatos, pré-candidatos que passaram por aqui também, desejando extremo sucesso, e deixar a nossa mensagem que queremos realmente fazer diferente, ter entregas. Me sinto preparado, né? Estando na presidência da Câmara, até sempre digo que isso me deu um pouco dessa relação. Vamos ter que se relacionar muito, são 513 deputados, e nós vamos ter que buscar uma série de apoiadores para aprovar nossos projetos, considerando que Santa Catarina tem a menor bancada. Então, isso é um pouco daquilo que eu quero deixar, da minha experiência, do meu trabalho, da minha dedicação ao povo da nossa região, que possam acompanhar um pouco das nossas entregas, do nosso trabalho, e sempre vamos defender, sem dúvida nenhuma, essa nossa pequena pátria, pequena parte da nossa pátria, da grande pátria Brasil, mas dedicando-se, sem dúvida nenhuma, exclusivamente à nossa região aqui da Angra. Esse é o meu compromisso, esse é o meu desejo e é o meu sonho, que Itajaí, região, todas as cidades possam se desenvolver de maneira nas qualidades de prestação de serviço, de investimento, dando qualidade para a nossa população. Esse é o meu compromisso com toda a nossa região, de estar focado full time, vamos dizer, o tempo integral em trabalho para a nossa região. Esse é o desejo, é a experiência que eu tenho já de algum tempo da política, no sentido não da negociação, da politicagem, mas da experiência de entender que é numa mesa de debate, numa mesa de conversa, que a gente vai convergir para que a nossa região possa ser
e que tem investimentos. Então, esse é o meu desejo. Deixo aí um abraço a todos os candidatos e desejando que nós possamos fazer uma campanha de proposições, uma campanha de debate, de ideias, e que possamos deixar para lá aquelas picuinhas, aquilo que não constrói, que possamos discutir a vida e o bem-estar das pessoas. É para isso que serve, sem dúvida nenhuma, os espaços políticos. Desejando ao Fórum, mais uma vez, todo sucesso, como empenho pela dedicação, pelo zelo que tem com as pessoas e com os projetos da nossa região. E sempre conte comigo, o que eu puder estar realizando, sempre estarei ao lado do Fórum Metropolitano. Lembrando sempre, senhores, que é importante que nós escolhamos candidatos aqui da nossa região. E eu peço agora já publicamente ao candidato, desejando que ele em sendo eleito, como ele falou aqui durante toda essa entrevista, que ele tem esse compromisso com a cidade, tem esse compromisso com a região, com as pautas de infraestrutura, com as pautas de saúde, de mobilidade, todas as pautas que tem aqui na nossa cidade, que não são poucas, gente. Então, esses são serviços que nós estamos prestando. Eu espero que você, em casa, no dia da eleição, faça sua escolha de acordo com a sua consciência, mas lembrando sempre, serão 4 anos em que nós teremos que ter alguém que seja acessível da nossa cidade e da nossa região, para que a gente possa cobrar as melhorias, para que a gente possa trabalhar as demandas da nossa região, que é tão carente de investimentos do governo federal. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até aqui e continuem nos acompanhando nessa série de entrevistas. Muito obrigado.